O que já se especulava há cerca de 3 meses está confirmado. Estamos entrando em uma crise dos combustíveis no Brasil, porque em Minas Gerais as transportadoras já confirmaram que falta diesel. Em diversos outros estados também a gente tem uma restrição muito grande na oferta. Isso tem uma série de impactos não só para a Petrobras, tem impactos para a economia inteira e para todo o mercado financeiro. Nesse vídeo eu vou explicar para você o que efetivamente está acontecendo, por que é que isso está acontecendo, qual o fator motivador, o que poderia ser feito para resolver esse problema e quais os impactos na economia e nos investimentos. E o impacto nos investimentos é muito maior do que você imagina. Só antes da gente entrar no tema do nosso vídeo de hoje, eu quero que você me responda a seguinte pergunta, antes de eu te explicar todo o cenário, o que está acontecendo e tudo mais. Nesse momento, o que você acha? Investir nas ações da Petrobras é um bom negócio ou é um mau negócio? Manda aqui embaixo nos comentários, não fique em cima do muro. É um bom negócio ou mau negócio investir nas ações da Petrobras? Então vamos lá, o que é que efetivamente está acontecendo? Olha só na minha tela agora. Transportadoras confirmam, tá, que já está faltando diesel em Minas Gerais. Além disso, matéria da CNN diz que distribuidoras relatam restrições na oferta de diesel em diversos estados do país. E o porquê que isso está acontecendo? Por conta da nova política de preços da Petrobras, que mantém os valores do mercado interno congelados há cerca de 80 dias. Tá? Se a gente entrar no site da ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a gente consegue ver a defasagem do preço da gasolina e do diesel, que é o principal problema até então. Mas a gasolina chega em breve. A gente vê uma defasagem no preço, tá, nos polos da Petrobras de 28% em relação ao preço internacional. Né? Fazendo um breve histórico aqui em relação à Petrobras, o que salvou a empresa, o que tornou a Petrobras um caminhão de geração de lucro e tirou ela do patamar da empresa mais endividada do planeta Terra, lá em 2016, foi justamente a adoção da paridade de preço internacional do petróleo. Então, ela respeitava o preço internacional e seguia o preço internacional, o que é o mínimo para você que vende um produto que tem um preço definido no mercado internacional, né? Então, a partir dali, você começa a ter uma solidez e resultado. Só que isso foi abandonado neste ano. Logo, um pouco tempo depois, já se especulou de que poderia faltar combustível se existisse uma defasagem grande e por bastante tempo, porque a defasagem grande não é um problema se ela for pontual. Vejamos que ano passado, inclusive próximo das eleições, a gente teve uma defasagem bem grande também, só que foi uma defasagem mais rápida. O que está acontecendo agora? Muito tempo com defasagem no preço do combustível em relação ao preço internacional. Então não pense que esse é um vídeo ideológico, é um vídeo onde realmente eu vou te mostrar todos os detalhes em relação ao que está acontecendo, por que está acontecendo os impactos na economia, né? E basicamente o preço está estagnado aqui, ó, desde junho. O que aconteceu com o petróleo desde junho? A gente pode ver que o petróleo ele veio caindo desde o ano passado e em junho o que aconteceu? O petróleo estava na faixa aqui dos $74, só que depois aqui ele começou a valorizar absurdamente e hoje está na faixa já dos $86. E a Petrobras não fez esse reajuste de preços. Esse é o grande problema. E isso é justamente o que está acontecendo, né? E o fato é que a Petrobras ela não consegue mais, ela não abastece mais o Brasil inteiro com o diesel, né? Não abastece todo o mercado interno. Ela precisa, o país precisa das distribuidoras privadas para conseguir abastecer todo o mercado interno. Mas com o fim, com o abandono dessa política da paridade de preço internacional do petróleo, essa defasagem grande entre o preço interno e o preço internacional, e não só a defasagem grande, mas por tanto tempo, isso gera o quê? Gera um desinteresse por parte das distribuidoras de combustível privadas, certo? De importar esse diesel a um preço mais alto no exterior para vender a um preço mais baixo aqui. Não faz muito sentido esse negócio. Imagina que você tem uma empresa, você compra um produto por um preço alto, vende por um preço baixo, qual é o seu único caminho? Prejuízo. O seu único caminho é a falência. Então, a lógica, gente, de congelamento de preços é sempre a mesma. Você volta décadas no Brasil, você vê que já teve congelamento de preço. Qual foi a lógica daquele processo? Aumento dos preços. Posterior, um aumento muito maior do que se você deixasse livremente o preço oscilando com o passar do tempo. Veja na Argentina, eu não estou comparando o Brasil com a Argentina, dizendo que a gente vai se tornar a Argentina em pouco tempo. Não, calma, na minha visão não, inclusive. Mas olha na Argentina, você teve congelamentos, você teve restrições, o que aconteceu? Os preços subiram pra caramba por conta da escassez.
Como o produto fica escasso, já que não tem ninguém importando, porque nenhuma distribuidora quer ter prejuízo, o que acontece? Você tem escassez daquela matéria. Se você tem escassez daquele produto, daquela matéria, o que vai acontecer com o preço? Vai disparar, porque agora você tem todo um consumo, toda uma vontade de comprar aquele produto, mas você tem uma oferta muito menor e isso gera inflação. Ok, Vinícius, entendi o que é que está acontecendo, entendi o porquê que está acontecendo por conta dessa política de preço da Petrobras, a política nova, mas como que isso impacta a economia? Bom, a gente tem três séries de impactos na economia. Primeiro, na verdade 4. Primeiro, poxa, com certeza isso impacta o lucro da Petrobras. A Petrobras é uma empresa gigante, ela tem diversos segmentos, diversas ramificações, então a gente não vai ver um prejuízo logo de cara, né? Porque ela tem todo um aparato muito maior do que somente uma exposição ao diesel, né? E a gente tem mais ou menos uns 30% da importação desse diesel que é consumido no país. Entretanto, isso vai minar o lucro da empresa e o lucro da empresa vai vir cada vez menor. Os dividendos vão cair ainda mais, não só por conta da mudança da política de dividendos da Petrobras. Se você não viu o que mudou, vou deixar o link desse vídeo que eu fiz explicando essa mudança da política de dividendos da Petrobras. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois, caso tenha interesse também. Mas vai diminuir lucro, vai diminuir dividendos, até porque a empresa vai passar a investir mais. Eu não sei se você confia nesse investimento ou se é um investimento entre aspas, mas essa é a grande ideia. Vamos investir no país e não vamos distribuir dividendo. Só que isso, mais do que simplesmente impactar no lucro da Petrobras, vai impactar na arrecadação de impostos, vai impactar na arrecadação federal de forma geral. Eu não sei se você sabe, mas a União, o governo, recebe mais dinheiro da Petrobras, ou pelo menos recebeu ano passado mais dinheiro da Petrobras por meio de pagamento de tributos do que por meio de pagamento de dividendos. Né? Existe uma galera, um pessoal, um grupo de pessoas que diz assim, poxa, a Petrobras tem que dar lucro. Por quê? Porque ela distribui o lucro e a União tem cerca de 28% das ações da empresa, tem quase 30% das ações da empresa. Esse é um ponto. Só que o principal ponto é a tributação. Dá só uma olhada na minha tela aqui. Olha só, Petrobras recolhe recorde de 279 bilhões de reais em tributos e participações governamentais no Brasil, em 2022, uma alta de 37,5%. E olha só, de todo esse valor, 149 bilhões correspondem a tributos próprios das suas operações. Se a gente pegar e desmembrar isso, a gente desmembra da seguinte forma. Do total pago pela Petrobras aos cofres públicos em 2022, 149 bi correspondem a tributos próprios de suas operações, 83 bilhões essas participações governamentais, participações acionárias, royalties e tudo mais, essas distribuições, e 47 bilhões a tributos retidos de terceiros, uma vez que a companhia possui o dever legal de recolhimento por toda a cadeia. Então a gente consegue perceber claramente que tributo, imposto, né, tributo de uma forma geral, não só imposto, que é um tipo de tributo, é uma grande fonte de arrecadação federal. E esse tributo ele é calculado em cima do lucro da empresa. Né? Então, se a empresa reduz o seu lucro, a empresa paga menos tributo para a União, para o governo federal. E, ao mesmo tempo, paga menos dividendos para a União, para o governo federal. A gente tinha um estágio no passado em que as contas públicas estavam começando a ficar superavitárias, ou seja, estavam começando a ir para o campo do positivo se a gente não considerasse lá o juro da dívida. Agora, mesmo sem considerar o juro da dívida, a gente já está no campo negativo e com essa defasagem, o que acontece? O que isso gera? Menor lucro da Petrobras, menor pagamento de impostos por parte da Petrobras, menor distribuição de dividendos por parte da Petrobras, não para os acionistas. Estou tratando aqui essencialmente para os cofres públicos. Tá? Esse é o segundo impacto. Um terceiro impacto. Isso afeta toda a cadeia produtiva. Por que isso afeta e o que é essa tal de cadeia produtiva? Imaginem que você tem restrição de combustíveis. Se você tem restrição de combustíveis, você tem restrição de movimentação, por exemplo, de caminhões no país. Se você tem restrição de movimentação de caminhões no país, o que acontece? Você tem um prazo mais alongado para entregas de produtos que são encomendados, que são comprados também pela internet. Se você tem prazos mais alongados, o que acontece? Você diminui o consumo desses produtos. Porque basicamente você vai fazer uma compra, você quer um negócio, você precisa do negócio para daqui 3 dias. Por se vai levar 15 dias, se os caminhões estão parados, você não compra, você deixa para depois. Se você deixa para depois, às vezes você esquece e passa a não consumir aquilo. Se você não consome aquilo, outra empresa não vai ter lucro, aquela empresa da qual você ia comprar. Se ela não vai ter lucro, ela não vai pagar tanto imposto. Se não pagar tanto imposto, ferra a arrecadação federal de novo. Então, o grande perdedor dessa história toda é o próprio governo federal. O grande perdedor dessa história toda é a União. E quem é a União? Somos nós.
tá? Um outro efeito, um quarto efeito aqui, um quarto impacto na economia. Você perde poder de escolha, você perde poder de liberdade de conseguir comprar as coisas que você quer. É muito correlacionado com o terceiro impacto. As coisas que você quer no momento que você quer. Quem tem, por exemplo, caminhonetas a diesel, perde mobilidade. Então você tem um impacto social que pode gerar um problema social. E tudo isso aqui, basicamente, nos leva ao túnel do tempo, e a gente volta no túnel do tempo, à era Dilma. O que aconteceu na era Dilma? Que foi a era que transformou a Petrobras na empresa com a maior dívida corporativa da história do planeta Terra. Importação com prejuízo para segurar a inflação com o objetivo da reeleição. Faria muito mais sentido todo esse movimento em 2026, mas não em 2023, na minha avaliação. Dizem as más línguas, não sou eu que estou afirmando, mas aqueles que têm um olhar um pouco mais apurado podem escutar isso que eu vou falar e podem tirar suas próprias conclusões, né? A atual governança do país, o atual governo do país, ele é muito mais pró-estatização do que contra-estatização. Então talvez esse seja um movimento para, na tentativa de, talvez, eu não estou afirmando, eu não estou dizendo que eu estou dizendo que eu ouvi falar por aí, que talvez possa ser um movimento, né, que busca mostrar para as distribuidoras o quão frágeis elas são sem estarem nos braços do governo. E quem sabe como as distribuidoras podem vir a quase quebrar muito antes da Petrobras, que tem uma estrutura muito mais sólida, a Petrobras consiga recomprar essas distribuidoras que foram vendidas nos últimos anos, com o objetivo de dar eficiência para essas empresas, mas consiga recomprar elas, porque elas vão estar quase falindo, a preços muito baixos, e aí você volta a todo aquele grande monopólio da Petrobras. A Petrobras é nossa, e todo esse processo, essa história e essa ideologia. Pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser uma estratégia para reduzir mais a taxa de juros, para controlar a inflação, né? Se você tiver esse repasse, né, do aumento do preço dos combustíveis. Seguindo a paridade internacional, você tem um gap, um salto gigantesco aqui de pelo menos 1% na inflação. E, basicamente, se quer reduzir a taxa de juros. Então, não vamos acelerar essa inflação, vamos segurar isso daqui. Só que isso piora muito as contas públicas. E se piora muito as contas públicas, gera um problema, um transtorno muito maior, que é afugentar o investidor estrangeiro. E é aqui que a gente entra nos impactos nos investimentos. Quando você piora a condução fiscal do país, ou seja, a gente já está no patamar de déficit, a gente já está gastando mais do que arrecadando. Agora, com essas políticas, a gente já está abrindo mão de tributos, está abrindo mão de dividendos da própria Petrobras e está se colocando numa postura pior, economicamente pior para o país. Como que isso impacta os investimentos? Eu não sei se vocês perceberam algo ou se passou batido por vocês, mas algo que me chamou muito a atenção foi a redução da nossa taxa de juros. Aconteceu no dia 2 de agosto, tá? E essa redução veio num volume bem generoso. Eu acreditava que a redução seria de 0,25%, ela veio em 0,5%. E o que aconteceu? O dólar subiu quase 2% no dia 3, um dia depois dessa boa notícia de queda na taxa de juros. De forma geral, o que o investidor estrangeiro ele faz? O que o investidor estrangeiro melhor? Ele fez com o passar do tempo. Até 2022, você pode ver aqui nesse gráfico que é do próprio Banco Central, o investidor estrangeiro estava entrando com muito dinheiro aqui no Brasil, até o início de 2022, aproveitando toda a alta da taxa de juros. Então ele estava vindo para o Brasil especular. Estava investindo em renda fixa, que estava rendendo lá seus 13,75% na época, enquanto o mundo estava com uma taxa de juros muito mais baixa. Estava muito próximo de zero ali no início de 2022. Então era um baita negócio investir em renda fixa. No Brasil você tinha um diferencial de juro muito grande. Só que com a queda da nossa taxa Selic por aqui, o que o investidor estrangeiro ele começa a pensar? Opa, o juro no Brasil está começando a cair. O juro nos Estados Unidos hoje está num patamar muito mais elevado. Se o juro está caindo no Brasil, eu tenho duas escolhas que eu posso fazer. Eu posso abandonar o Brasil, porque agora a renda fixa está rendendo cada vez menos, e aí eu vou investir em renda fixa no exterior, vou investir em outro país, ou eu posso migrar da renda fixa para as ações. E o que a gente está vendo em agosto? A gente está vendo basicamente o dólar valorizando. E por que o dólar está valorizando? Talvez você não saiba exatamente, mas existe um documento chamado Boletim Diário, certo, do Mercado,
que é um boletim que todo dia, 600 páginas, todo dia a nossa Bolsa de Valores divulga esse boletim diário do mercado e você pode ver, enfim, muitas informações da Bolsa de Valores. Nesse boletim diário a gente consegue ver a movimentação dos investidores separados por categoria, tá? Em dados acumulados no início do mês até o dia 8 de agosto, é a última atualização que a gente tem, porque sempre tem uma defasagem de 2 dias. Então o que a gente consegue ver? O investidor estrangeiro ele fez compras na bolsa no valor de 73,6 bilhões e fez vendas no valor de 79,1 bilhão. Ou seja, ele tirou bilhões da bolsa e ele não entrou com bilhões na bolsa de valores. O que destrói, ao menos até então, essa narrativa de que taxa de juro caindo, as ações vão disparar, principalmente porque o investidor estrangeiro vai entrar rachando. Os Estados Unidos, a nota de crédito foi rebaixada, a atratividade é do Brasil. Não é o que está acontecendo. E na minha avaliação, tá? Deveria acontecer, porque a gente não tinha certeza de que a taxa de juros ia cair, a nossa taxa Selic. Além de não ter certeza, ela caiu num patamar que foi um patamar elevado, né? Mais ou menos metade do mercado acreditava que ia cair 0,25, caiu 0,5, né? Tava bem meio a meio as apostas. Só que caiu 0,5, veio, digamos, uma boa notícia, só que o investidor estrangeiro está tirando dólares do Brasil, está tirando dólares da bolsa. E é justamente por isso que o dólar vem subindo, é por isso que o dólar vem valorizando e valorizou forte um dia depois da queda na taxa de juros. E o investidor estrangeiro que investe no Brasil, que na verdade é o especulador de forma geral, ele tem muito dinheiro, né, para investir em outro país, grandes montantes e tudo mais, para se interessar em investir no Brasil. Então você pode, dizer qualquer coisa no investidor estrangeiro, menos que ele é idiota, menos que é ignorante, menos que ele é burro. E se ele está saindo é porque ele está vendo alguma coisa, né? A gente tem, isso eu já mostro muito para vocês, não é de hoje, o nosso PIB no Brasil está batendo no PIB efetivo, ou seja, a gente já está operando na capacidade máxima da economia sem gerar pressão inflacionária, sem gerar inflação para o futuro. Ah, Vinícius, mas a indústria tem capacidade ociosa. Sim, mas tem diversos outros setores que têm super estímulo. Um caso é dos automóveis agora, o caso recente, o caso mais recente. Mas tem alguns setores com capacidade ociosa e outros com super estímulo que vão sofrer uma correção mais para frente. Mas o investidor estrangeiro vê isso aqui. Qual é o potencial máximo da economia? Poxa, o Brasil já está no potencial máximo da economia? Isso significa que, se cair a taxa de juros, vai aumentar o consumo. Aí, o que acontece? O nosso PIB vai aumentar e vai para um patamar acima do potencial, o que já aconteceu lá atrás, depois da crise de 2008. Operamos com o PIB acima do potencial durante algum tempo e qual foi o presente? A maior crise da história do planeta Terra já documentada para um país que não estava passando por uma guerra. Vinícius, o que pode fazer a gente não entrar numa grande crise e não ter uma grande inflação daqui 1, 2, 3 anos? O aumento da capacidade produtiva do país, o aumento do PIB potencial. Qual é o indicador antecedente desse PIB potencial? É o investimento direto no país. E o que a gente percebe que está acontecendo em 2023? Dados do Banco Central do Brasil, não é da minha cabeça. Mês após mês a gente tem queda no ingresso de investimento direto no país. O que é investimento direto no país? Investimento direto no país é grandes empresários, grandes investidores vindo instalar empresas, construir fábricas, estrutura para aumentar a capacidade produtiva do país. Então olha só qual é o cenário que a gente tem. Foca comigo e eu quero que você preste muita atenção. O cenário que a gente tem é de déficit do governo, o cenário que a gente tem é de defasagem nos preços dos combustíveis, o que gera mais déficit nas contas públicas. O investidor estrangeiro já deu um sinal que me alfinetou aqui a pele e eu estou pensando sobre isso desde o dia 3 de agosto. O dólar subiu quase 2%, um dia depois de uma redução grande na taxa Selic. A gente consegue ver pelo boletim diário de mercado da Bolsa que saiu do Brasil entre 5 e 6 bilhões já nos primeiros dias de agosto, mesmo com a queda da nossa taxa Selic. A gente consegue ver claramente que o Brasil opera na capacidade máxima da economia hoje e o investimento direto, que é justamente o investimento para aumentar a capacidade produtiva do país, não vem aumentando, pelo contrário, vem diminuindo mês após mês. Logo, isso me faz crer que quanto mais a nossa taxa de juro cair e
a taxa de juros americana continuar num patamar elevado ou subir até um pouco mais, e já é um compromisso deles, já que a inflação está distante da meta ainda, manter essa taxa de juros alta por mais tempo, o que parece que esse investidor estrangeiro está fazendo? Parece que ele está simplesmente especulando na renda fixa, que ele não vai para as ações. Porque senão ele já teria ido, ele teria comprado mais do que vendido na bolsa. Faz sentido? Ele pegaria esse fluxo, mas pelo contrário, o dólar subiu, significa que ele tirou dólares aqui do país. Porque quando você tem retirada de dólares do país, o dólar sobe. Quando você tem entrada de dólares no país, o dólar cai. Então os dados apontam que o investidor estrangeiro ele não está muito confiante com as ações, talvez por conta dessa questão das contas públicas. Meu receio, que a taxa de juros caia ainda mais, você diminui o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, vai chegar a um ponto que a nossa taxa de juros, por exemplo, ano que vem, a expectativa é que vá a 9. Imagina, a taxa de juros no Brasil a 9, nos Estados Unidos a 5,5. Poxa, será que eu invisto para ganhar 5,5 em dólar ou 9 em real, sendo que o dólar pode oscilar esses 13,5% de diferença em 2 dias? Poxa, eu prefiro ir para o dólar. Você entende? E aí você tem uma fuga de capital no país. Se você tem uma fuga de capital de dólares do país, dólar dispara. Se o dólar dispara, inflação dispara. Se a inflação dispara, taxa de juros não tem mais como cair. Pelo contrário, pode até precisar subir. E aí você tem toda essa interrupção do ciclo de alta das ações, dos fundos imobiliários, você tem uma trava na economia novamente. Vinícius, e se o Banco Central quiser derrubar a taxa de juros mesmo assim com inflação elevada? Se isso for feito, vai acontecer um cenário muito similar à Turquia, que é uma quebra de confiança. Bom, temos uma meta de inflação, ignoramos ela e continuamos reduzindo o juro. O que vai acontecer? Quebra de confiança, fuga de capital. Turquia, o que aconteceu? Por decreto, reduziu-se a taxa de juros, mesmo com uma inflação elevada, e o câmbio multiplicou por 4 vezes. É assim que funciona. Ou você faz o dever de casa, ou você vai ser penalizado. É igual a educação. Ou você se comporta com seus pais, ou você vai ganhar de um belo castigo. É assim que funciona a economia, é assim que funcionam os investimentos. O que eu quero deixar de recado final para você? Essa questão dos combustíveis não afeta só a Petrobras e empresas ligadas a combustíveis, afeta a economia como um todo e afeta seus investimentos como um todo. Não entre na euforia de que as ações vão bombar, vão disparar agora o super ciclo e Bovespa 200 mil pontos. Pode ser que vá, mas muita coisa tem que mudar para que isso realmente aconteça. Prepare-se para a interrupção do ciclo de queda. Prepare-se para mais inflação daqui 1, 2, 3 anos, não sei quando exatamente. Prepare-se para o cenário negativo, porque se você só lucra no cenário positivo, você é um apostador, um mero apostador. Você não é um investidor. O que é um investidor? É uma pessoa que coloca o seu dinheiro para trabalhar por você no seu lugar e você consegue lucrar independente das condições de mercado. É justamente isso que eu ensino com o método investidor sempre em alta. E dentro desse método, a gente usa anti-ações. O que são anti-ações? São mecanismos de hedge, que segundo a Forbes, tem mais de 4 trilhões de dólares investidos nesses mecanismos de hedge no exterior, só que no Brasil o papo ainda é muito superficial sobre investimentos. O patamar máximo é ações de crescimento, ações de dividendos, recebe dividendo, compra mais uma ação, a gente não evolui. Mas o patrimônio das pessoas ultra ricas está em hedge funds, em mecanismos de hedge, investimentos de proteção. Por exemplo, o dólar é um deles, onde você consegue ter lucratividade tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, independente do que acontecer, e assim você tem resultado consistente e previsível investindo na bolsa de valores. E vou deixar um convite final aqui para você. Se você quer aprender o passo a passo para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior, agora, nos próximos dias, vai acontecer um evento online gratuito e sem enrolação, onde eu vou mostrar exatamente isso na prática. Você vai sair desse evento gratuito com uma estrutura pronta para já começar a ter os seus primeiros resultados. Se você quiser se inscrever, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Toca nesse link, coloca o seu e-mail, entra na comunidade no WhatsApp, onde seu número fica privado, protegido. A gente vai mandar todas as comunicações por lá, mas não sai da comunidade, senão você não vai receber as notificações. A gente vai mandar só pelo WhatsApp, combinado? E antes de ir embora, manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que você acha. Investir nas ações da Petrobras é um bom negócio agora ou é um mau negócio? Não fique em cima do muro. Bom negócio ou mau negócio? Manda aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, toque aqui embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os próximos vídeos que a gente posta diariamente. Um grande abraço e até mais.